Marcos, capítulo 4, versículo número 38. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do nosso Deus. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Esse é o versículo da palavra de Deus que nós vamos meditar nessa noite. Irmãos, meditar é muito mais do que ler, é muito mais do que estudar. Meditar na palavra de Deus, esse termo não é um termo criado por crente, cristianês, que a gente usa aí. Não. Meditar na palavra é uma ordem. A Bíblia diz que são especiais as pessoas que meditam na palavra do Senhor de dia e de noite. Aqueles que amam a palavra e meditam nela. E meditar significa, depois que você leu, depois que você estudou, depois que você aprendeu, depois que você ouviu, você medita. Você pensa naquilo. Você está ali, ouviu a palavra e depois ficou olhando: puxa, Jesus fez isso mesmo, Jesus falou essas palavras mesmo. E aquilo fica repetindo ao teu coração, fica repetindo na tua mente, porque você está ainda meditando. Não só na hora, deixa eu abrir aqui para meditar na palavra, pronto, agora não estou meditando mais. Não. A palavra de Deus ela fica, sabe, dentro do seu coração, revirando ali, mexendo com o ser, transformando a criatura, mesmo depois que a Bíblia já está fechada, mesmo depois que você parou de ouvir. Então você está meditando na palavra de Deus. E nós vamos meditar por alguns minutos agora, antes de celebrarmos a Santa Ceia do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus estava com seus discípulos em um barco. O texto diz que Jesus acalmou uma tempestade. Entre tantos milagres, sinais e operações de maravilhas que Jesus realizou, e aí você pode pensar: eu sei quais são, estão na Bíblia. Não, eu digo para você que não. São citados 30 e poucos milagres que Jesus operou. Mas quando João falou sobre isso, ele disse assim: se eu fosse escrever todos os milagres que Jesus operou, nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço para tantos livros assim. Então os milagres de Jesus são inesgotáveis, são incontáveis. Os que ele operou no seu ministério e os que ele continua operando até hoje. Aleluia. Mas entre os milagres e os sinais e maravilhas que Jesus fez, um deles aconteceu nessa história. Era uma tarde e Jesus estava ali com seus discípulos no barco, e de repente ele falou assim para os seus discípulos: olha, vamos atravessar para o outro lado do lago. Ele deu uma ordem: nós vamos em um lado, nós vamos para o outro lado. Direcionou ali o barco, direcionou seus discípulos. E aí eles deixaram ali a multidão que estava sempre seguindo Jesus, sempre em busca da palavra, sempre querendo ouvi-lo. Você consegue imaginar, irmão, se você fizesse parte dessa multidão? Nós fazemos parte, isso é um fato. Mas dá para imaginar você ver Jesus ali e conseguir olhar ali para o cabelo dele, para o gesto dele, ele falando, ele mexendo as mãos, para as vestes dele, o jeito que Jesus andava, poder olhar para a sandália dele e ouvir a voz dele assim falando, e ele pregando a palavra, e você ali ouvindo. Como é que seria? Que negócio é esse? E a multidão ficou lá, Jesus pregava no barco. Às vezes Jesus usava o barco como púlpito, como altar. Era muita gente
Jesus fala assim: deixa eu fazer uma coisa, você povo, fica aí na margem, fiquem aí na areia, na praia. E Jesus vinha subir no barco, às vezes ele pegava o barco de Pedro ali, de uns apóstolos, de André, e falava assim: eu vou usar esse barco aqui, para ser um altar agora. E ele pregava no barco e as pessoas ouviam, assim, a multidão ouvia, da margem. E de repente Jesus deixou a multidão ali, e ele entrou com seus discípulos no barco. Esse barco que Jesus já estava ali dentro, sentado. E eles foram com Jesus, e outros barcos também foram ali, seguindo. A Bíblia diz, irmãos, que de repente veio um vento do nada. Então não quer dizer que o tempo estava feio. Alguém olhou assim, lambeu a língua assim, ficou, eu acho que vai chover. Não tem essa história. Estava um dia normal, um dia tranquilo. Mas a Bíblia diz que de repente um vento forte soprou. Olha só, a Bíblia diz que de repente soprou um vento forte do nada. E as ondas começaram a encher o barco, começaram a sacudir o barco, e começaram a encher o barco de água, ao ponto de que o barco quase foi a pique, quase ficou prestes a afundar. Jesus estava nesse barco, só que Jesus não estava acordado. E agora o que nós vemos aqui? Jesus, porém, estava onde no barco? Ele estava na popa do barco. Ele estava em cima de uma almofada. Olha que delícia. Jesus sabia apreciar um momento de sono, de descanso. Pegou uma almofada bem macia, vou tirar um soninho aqui, e foi dormir. Deitou na almofada e começou a dormir. E os discípulos ficaram desesperados por causa do que estava acontecendo. O vento veio do nada, ondas gigantes, a água entrando no barco, e Jesus dormindo. Ficaram desesperados e perguntaram assim, essa pergunta que é a chave da palavra dessa noite. A tradução aqui está dizendo: não se te dá que pereçamos. Mas outra tradução diz: não te importa que pereçamos? Eu quero que você memorize isso que eles perguntaram para Jesus. Eu quero que você se imagine agora no lugar de Jesus, depois de ter curado, depois de ter feito sinais e maravilhas, pregado a palavra e andando com seus discípulos, e Jesus está pensando assim: eu estou pregando para esse povo já faz tempo, esse povo já deve estar cheio de fé, já deve estar acreditando, já deve estar próximo de Deus, e Jesus com essa esperança. Daqui a pouco, quando Jesus está tirando o seu sono sossegado, vem alguém sacudindo Jesus: acorda aí, mestre. E Jesus talvez levou um susto: mas que isso? Você me acordou assim? E a pergunta que ele ouviu, irmão, foi uma pergunta muito surpreendente. A pergunta que Jesus ouviu foi: mestre, o senhor não se importa com a gente? Porque eles pensaram assim: ó, Jesus anda sobre as águas, Jesus ele pode voar se ele quiser, ele é todo poderoso, então não há como uma tempestade matar Jesus. Mas se nós, eles acordaram Jesus com susto e falaram assim: o senhor não se importa que a gente morra? O senhor não se importa com a gente? Fizeram essa pergunta para Jesus. Eu começo a imaginar Jesus que estava dormindo. Quando ele abriu os olhos, ele olha para alguém falando para ele: o senhor não se importa que eu estou morrendo? Meu Deus, que pergunta é essa, irmãos? O homem que veio nessa terra por uma razão, porque ele se importava que a humanidade inteira estava morrendo, desde Adão, desde o princípio da criação. A hora que Satanás chegou e enganou a mulher, enganou o homem, e eles comeram do fruto, eles quebraram a aliança com Deus, e a morte foi introduzida no mundo. Jesus viu a humanidade inteira caminhar para a morte e para a destruição. Ele se importou tanto que ele veio para essa terra. E agora, depois de se humilhar, de se tornar uma criança, de se tornar um humano, e de estar no seu ministério, pregando e fazendo os seus discípulos e treinando os seus discípulos,
Um deles olha para ele e fala: o Senhor não se importa com a gente? Que a gente morra? Aí veio a resposta de Jesus. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Ele olhou para aquelas pessoas que estavam aí com ele, seus discípulos, olhou para a tempestade, para o vento, e falou assim: vento, para. O vento parou na mesma hora. Olhou para o mar e falou: fica quieto. E o mar abaixou as ondas na hora. E a Bíblia diz que agora os discípulos estavam mais desesperados ainda. Dá para entender uma coisa: primeiro eles acordaram o mestre desesperado. O mestre acorda, o Senhor não se importa, nós estamos morrendo. E agora, quando Jesus falou: vento, para, mar, te aquieta, e tudo virou uma calmaria. Agora eles estavam desesperados, olhando para Jesus e falando: quem que é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este homem que está aqui nesse barco? Que ele fala para o vento: para, o vento para. Ele fala: mar, te aquieta, o mar fica quieto. Que é isso? E eles ficaram desesperados de ver o que Jesus tinha feito. E aí Jesus começou a perguntar para eles: ainda vocês não têm fé? Até esse ponto que vocês estão ouvindo a palavra e meditando na palavra junto comigo, vocês ainda não têm fé? Está perguntando se eu importo com vocês? É Jesus, irmãos. Posso falar uma coisa para você? Eu vou te dizer uma coisa: a humanidade inteira acabou. Você e eu, nós não ainda havíamos nascido, mas nós já estávamos clamando, pedindo misericórdia. E Jesus se importou com a gente. Agora ele estava naquele barco. Como tudo que existe na palavra de Deus, irmãos, isso não aconteceu ao todo. Aquilo aconteceu para poder te explicar e me explicar que há momentos na nossa vida que o vento se levanta. Tem momentos na nossa vida em que o mar se levanta, começa a encher o barco, e a gente olha e fala: não vou aguentar isso, não vai dar, eu não vou suportar, eu vou morrer, eu vou perecer, eu vou desistir da minha própria vida. Meu barco está afundando. Só que quando o ser humano passa por isso, quando ele entra nessa situação, tem uma coisa que você faz, que eu posso fazer também, que você pode fazer, que o ser humano em geral faz, até os discípulos. Olha para Jesus e fala: Senhor, o Senhor não se importa comigo? Olha o tipo de oração que a gente faz: Senhor, o Senhor não se importa com o que eu estou passando? E alguém pergunta: será que é pecado orar assim? Não. Porque quando o discípulo falou: o Senhor não se importa que nós morramos, ele virou para o mar e falou: vou te dar a resposta agora, mar. Quietinho. Vento. Para de soprar. A resposta foi dada. Ele se importa. Ele acalma a tempestade. Ele transforma sentença de morte em novidade de vida. Ele transforma naufrágio em terra firme. Jesus transforma morte em vida. Graças a Deus. Jesus transforma perdição em esperança. Ele transforma desânimo em vontade de viver. Aleluia. E como é que ele faz isso? Ele fala: vento, para, mar, te aquieta. E tudo se faz calmo e tranquilo. E de repente a gente começa a ver a palavra que diz: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas, refrigera a minha alma. Olha que coisa Glória a linda. Deus. E a palavra vai toda se completando e toda se ligando uma com a outra, porque Jesus é quem está no barco. Ele tem a palavra e ele se importa. Cada vez que você pensar: Senhor, eu estou sentindo que o Senhor não se importa comigo, eu estou sentindo que aquilo que eu esperava eu não vou receber, e o Senhor não está fazendo o que eu quero, o Senhor não está colocando uma direção na minha vida como eu sempre desejei, tudo que eu peço acontece ao contrário. E quando eu peço: Senhor, me tira dessa tempestade que eu estou vivendo, o vento não para, o barco continua enchendo. Então acho que o Senhor não se importa comigo. Você precisa se firmar na palavra e acreditar que se o vento está soprando e o barco está se enchendo, Deus está permitindo isso para fortalecer a sua fé.
para fazer com que na próxima tempestade você esteja em outra situação. Você mesmo esteja olhando assim e falar assim: perecer, pereci, mas eu só morro se o Senhor permitir, senão essa tempestade vai passar e daqui a pouco eu vou ter guerra fria. Essa luta vai passar e daqui a pouco eu vou estar na abundância, eu vou estar na tranquilidade, na paz. Mas se o Senhor quiser que eu morra nessa situação, eu vou para a glória e eu vou estar em paz com Ele no céu. Você começou a desenvolver uma fé diferente e Jesus não vai olhar para você e para mim e dizer: olha, até agora você não tem fé. Você vai dizer: não, Senhor, eu tenho fé, a minha fé está fortalecida no Senhor. E esta é a palavra do Senhor que o Senhor coloca no nosso coração. Eu quero que você saiba e tenha certeza que Jesus se importa com você. Jesus se importa não apenas com você, mas Ele se importa com todos. Se importa com bandido, ladrão, com prostitutas. Se importa com pessoas que estão caídas, destruídas, demoniados, doentes, pessoas que vivem presas por Satanás. Ele se importa. E Ele provou que se importa. Mas de repente, irmãos, a palavra de Deus começa a me confrontar e fazer com que eu me pergunte para mim mesmo, e fazer com que eu pergunte para você que está ouvindo nessa noite. Depois de ter certeza absoluta que Jesus se importa com a sua vida, veio uma pergunta para você: com que você se importa? Eu sei com que Jesus se importa. Ele se importa comigo, Ele se importa com os seres humanos, se importa com essa terra ingrata. Mas com que você se importa? Com que eu me importo? Eu tenho que perguntar isso aqui. O que me importa? Que são as coisas que importam para mim. Em outras palavras, eu poderia perguntar para você: o que te importa? O que é importante? Eu vou dizer para você: a palavra de Deus, Bíblia Sagrada, Senhor Jesus nos ensina o que deveria importar para nós. Porque eu vou dizer uma coisa: se Jesus se importa com você, mas você não se importa com Jesus, tem um grande problema. A palavra de Deus, ela diz assim, a boca de Deus falando diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Jesus ama os que o amam. Aqueles que o buscam, esses vão encontrar. Não é todo mundo. Então nós temos que nos importar com Jesus, nós temos que nos importar com Deus, nós temos que nos importar com aquilo que é importante, não aquilo que importa. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, ela nos ensina, nós vamos meditar em alguns versículos aqui. A primeira passagem bíblica é Êxodo, capítulo 9, versículo 20. E quando nós perguntamos para nós mesmos, com que nós devemos nos importar? E nós olhamos para a palavra de Deus e perguntamos: o que deveria importar para mim? O que deveria importar para nós? A palavra de Deus vai respondendo. Êxodo 9, 20 e 21. Irmãos, nós conhecemos a palavra de Deus. O povo de Deus ficou cativo, ficou escravo no Egito. E depois Deus preparou um momento para libertar o seu povo. E quando Deus planejou libertar o seu povo, Ele não apenas planejou libertá-lo, mas planejou demonstrar sinais e maravilhas para que o seu nome fosse conhecido em toda a terra. E até hoje, o nome do Senhor é conhecido e temido por causa do que Ele faz. E a Bíblia fala que uma das pragas que Ele estava para lançar sobre o Egito era uma chuva de pedras. Deus, usando Moisés, usando Arão, revelou e disse assim: vai chover pedras, vai ter uma tempestade, uma chuva como vocês nunca viram, e vai chover pedras dos céus. Eu vou avisar uma coisa para vocês: melhor vocês abrigarem, porque se tiver pessoas no campo, vai morrer por causa das pedras. Se tiver animais no campo, eles vão morrer por causa das pedras. E Deus anunciou de antemão. Mas olha só que coisa interessante que a Bíblia diz. Vamos ler aqui, Êxodo 9, 20. O que aconteceu? Os subordinados do faraó, que temiam a palavra do Senhor, mandaram os seus servos e o seu gado para abrigos. Preste atenção. A Bíblia
Deus anunciou as pragas para o povo do Egito. E a gente sabe que o povo do Egito foi destruído por causa das pragas. Mas aqui a Bíblia está falando não sobre o povo de Deus, está falando sobre o povo do Egito, um povo estrangeiro. Não era o povo que ia ser livre das pragas, mas aqueles que iam sofrer as pragas. Mas olha o que está escrito aqui, ó. Alguns egípcios, alguns que eram subordinados do faraó, eles temiam a palavra do Senhor. Olha que coisa maluca, irmãos. Talvez você nunca leu isso na Bíblia. Tinham egípcios que temiam a palavra do Senhor. E eles pegaram os seus servos e falaram assim, ó: hoje vocês vão trabalhar no campo, não se esconde todo mundo, mesmo sem ver nenhum sinal de chuva de pedra. Pegaram os gatos e falaram assim, ó: coloca os animais no abrigo, rápido. Não eram todos, mas alguns egípcios temiam a palavra do Senhor. E eles pegaram os seus súditos, os seus servos, abrigaram eles, pegaram os animais e abrigaram. Versículo 21, preste atenção. Mas quem não se importava com a palavra do Senhor, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Olha só. Dois tipos de pessoas: os que se importam com a palavra e os que não se importam com a palavra. Os que temem a palavra e os que não temem a palavra. Quem teme a palavra do Senhor escuta, guarda no coração, cria o temor de Deus e fala: meu Deus, eu preciso aplicar isso na minha vida, eu preciso ouvir a palavra do Senhor, eu preciso que seja uma realidade, uma verdade. Mas quem não teme fala assim: ah, é só conversa de pastor, é só conversa de pregador. E aí, não teme a palavra de Deus e não se importa com a palavra do Senhor. Primeira lição: se importe com a palavra de Deus. Se importe com a palavra de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Deus escolheu o seu povo, mas quando o seu povo rejeitou e o desobedeceu, Ele deixou ele como cativo. E de repente Deus estava salvando a vida de egípcio, olha só. E teve um monte de judeu que foi executado, foi morto. Vários do povo de Deus foram mortos, mas estrangeiros que tinham a pena de morte foram salvos. Deus sempre faz isso, irmãos. Quando a gente vem para a igreja e pensa: já sou crente, já faço a minha parte, já estou salvo, já está tudo certo, e a gente não tem temor na palavra, está preocupado e envolvido com as coisas do mundo, o coração está ligado nas coisas do mundo, e o coração não está temendo a Deus, ler a sua palavra. Deus pega um bêbado da rua e fala: vem cá, meu filho, eu vou te salvar, e coloca ele para pregar aqui, e pega em um de nós que está aqui e rejeita. Pega o pastor e rejeita, pega o bispo e rejeita, pega o diácono, o presbítero, o obreiro, o cantor, rejeita. Fala: não, você vai sair da minha presença. Porque Deus faz isso, Ele se importa com todos. Mas aquele que se importa com a palavra de Deus, esse vai ser encontrado pela palavra de Deus. Aquele que se importa com a palavra de Deus, vai de encontro com a palavra de Deus, ele cada vez mais vai se desligando do mundo e vai se ligando em Deus. Vai se desligando das coisas materiais e vai se ligando em Deus, nas coisas espirituais. Então a primeira lição dessa noite: se importe com a palavra de Deus. Segundo ponto, queridos, João capítulo 10, versículo 13. Evangelho de João capítulo 10, versículo 13. A gente olha para a palavra de Deus, e o Senhor que ensina tudo em parábolas e símbolos, para que nem todos entendam. Sabe o que acontece quando alguém fala assim: esse irmão está pregando, não estou entendendo nada? Tem que se preocupar, tem que se importar. Sabe por quê? A palavra de Deus ela não é revelada para todos. E se eu estiver ouvindo a palavra e não estou entendendo, eu vou começar a pensar: Senhor, será que essa palavra, para que leia e não entenda para mim, para que ouça e não entenda nada para mim? Misericórdia. Não, Jesus, eu quero entender a sua palavra, eu quero mais do que entender, eu quero amar a sua palavra, eu quero meditar de dia e de noite, eu quero temer a sua palavra. Então nós temos que meditar na palavra de Deus com esse coração limpo e aberto. A segunda lição é: se importe com o povo de Deus. Então primeiro você se importa com a palavra de Deus, depois você precisa se importar com o povo de Deus. E como que é essa coisa de se importar com o povo de Deus, irmãos? Deus escolhe quem se importa com o seu povo? A resposta é sim.
Nós vimos nessa noite aqui, o pastor fez um apelo aqui. Existem pessoas da nossa igreja, Igreja de Deus no Brasil, que perderam tudo, perderam a igreja, afundou tudo no meio da água. Tem pessoas passando fome, pessoas que perderam seus parentes, suas famílias. E o seu coração precisa responder para você. Você se importa ou não se importa? Não apenas os da igreja, mas os que não são da igreja, os que são de outras religiões, outros ministérios, ou outras religiões, ou os que nem sequer servem a Deus, mas estão sofrendo agora. Será que você se importa? Se você se importa, a hora que a Célia pegou e falou assim: olha, veja o que está acontecendo aqui no sul. Eu estava quase dormindo, ela começou a mostrar as fotos dos vídeos. Eu falei assim: não, eu parei de olhar porque eu estou ficando horrorizado com isso aqui. Eu fiquei pensando: meu Deus, será que eu me importo com esse povo? Não foi aqui em São Paulo. Senão estaria desesperado se a gente estivesse debaixo d'água também. Mas foi com os nossos irmãos lá. Foi com humanos que Jesus se importa lá. Alguém está pensando assim: oh, Deus não se importa porque eles morreram. Crianças morreram no meio do barro, não vai nem encontrar o corpinho para enterrar. Mas Jesus se importa. Porque quando alguém morre, ele pega pela mão e faz assim: mais um que venceu. Quando uma criança morre, ele pega no colo e fala assim: ainda bem que você não ficou lá. Naquele mundo sem se corromper. Ele só se importa com almas, com vidas. A carne, para nada se aproveita. Mas ele disse: olha, vai ter tempestade, vai ter tsunami, vai ter terremoto em vários lugares. Isso está anunciando o final dos tempos. Ele falou, mas ele se importa. Eu já sei que Jesus se importa com as pessoas de lá, que estão sofrendo agora. Mas Jesus está perguntando: Alexandre, você se importa? Enquanto o pastor falava aqui, você orou e falou: Jesus, tem misericórdia, ajuda aquele povo. Teve compaixão no seu coração? Se importe com o povo de Deus. Se importe com os seres humanos, com o seu irmão que é humano. Jesus disse que ele é um bom pastor. Ele é um pastor. O pastor ama as suas ovelhas. As ovelhas o conhecem, conhecem a sua voz e por isso o seguem. E se aparece um lobo para atacar as ovelhas, o pastor as defende. Se aparece um lobo e começa a atacar as ovelhas, Jesus vem e defende as ovelhas. E ele fez essa comparação. Se for um pastor que estiver no meio das ovelhas, agora está fazendo uma comparação dizendo ovelhas, bicho, um animal. E o pastor está ali com o cajado, limpando ali o aprisco. De repente aparece o lobo. Se for um pastor, ele pega o cajado e ó, vai para cima do lobo. Sai daqui, lobão. Ele não tem medo de morrer, não. Ele vai e enfrenta. Mas se for um empregado que está ali, ele faz: ih, um lobo, e ó, sai fora, porque ele não se importa. Vamos ler o que está escrito aqui, ó, João 10,13. O empregado foge, porque é empregado e não se importa com as ovelhas. É isso que a palavra está dizendo. Eu só expliquei antecipadamente para você entender o versículo. O pastor é diferente, ele se importa e ele defende as ovelhas. Ah, mas irmão, eu não sou pastor. Não, mas você tem que se importar da mesma maneira. Se você é corpo de Cristo, tem que se importar com o corpo. Se você faz parte do corpo de Cristo e você vê parte do corpo sofrendo e você não sofre, tem alguma coisa errada, você está ligado no corpo. Ué, imagina só, eu faço um corte no meu dedinho aqui, na ponta do dedo. Será que o corpo inteiro vai sofrer? Vai. Se eu fizer um corte na ponta do dedo, o corpo inteiro vai sofrer. Vai doer o corpo inteiro. O corpo inteiro se importa com a ponta do dedinho que machucou. Mas se eu vejo alguém sofrendo dentro do corpo de Cristo, eu não sinto nada. Ou eu não estou desligado, ou eu sou uma carne morta. Ou eu não estou ligado em Cristo, ou a carne apodreceu, está apodrecendo, uma gangrena. Já foi, já morreu, não sei como está ligado aí. Então nós precisamos pedir para Jesus ressurreição. Senhor, circula o sangue em mim. Eu sou um membro. Faça com que haja vida. Faça com que eu me importe, com que eu sinta no meu coração. E cada vez que eu não sentir amor, eu vou pedir: Senhor, eu não estou sentindo nada. Eu estou vendo uma desgraça acontecendo com alguém aqui, eu não estou sentindo nada. Jesus, enche o meu coração. Eu sei que o Senhor se importa, eu sei que o Senhor ama. Eu quero sentir amor por essas vidas. Eu quero sentir piedade, compaixão. Me ajuda, Senhor. Eu quero estar vivo. Eu quero estar ligado em Ti. E Jesus te liga imediatamente. Faz com que circule imediatamente o sangue. Daqui a pouco você está sentindo piedade, compaixão, está se importando.
primeira coisa que a palavra nos ensina é: se importe com a palavra de Deus que você está ouvindo. E a segunda é: se importe com o povo de Deus. Terceiro e último ponto que eu quero compartilhar com vocês é sobre algo que nós não devemos nos importar. Você já sabe que você tem que se importar com a palavra e tem que se importar com o próximo, com o povo de Deus. Mas com o que você não deve se importar? Eu vou te falar uma coisa agora: com a vida dos outros. Você vai aprender pela palavra de Deus que a Bíblia te ensina a não se importar com a vida dos outros, com a vida alheia. Em outras palavras, Jesus ensinou assim: ó, cuida da sua vida. Jesus disse na tradução Alexandre Queiroz: cuida da sua vida. Vamos ver a tradução aqui do Almeida, que é melhor. João capítulo 21, versículo 22. Você vai conferir comigo. Que se você que não se importa às vezes com a palavra de Deus como deveria, que não se importa com a igreja como deveria, e ainda por cima se importa com a vida dos outros, está mal. Está mal. Está na hora de reverter essa história, está na hora de reverter esse quadro. Se importar com a palavra, se importar com o próximo, e não se importar com a vida do outro, mas se importar com a sua própria vida. Esse é o mais importante. Cuidar da própria vida. Irmãos, a Bíblia traz uma revelação muito grande, porque depois que Jesus morreu e ressuscitou, aconteceram umas coisas muito malucas. De tudo que era sinal e maravilha que ele já tinha operado, Jesus já tinha andado sobre as águas, Jesus já tinha se transfigurado, ficado na forma de Deus na frente de 3 discípulos. Já tinha acontecido de tudo. Jesus já tinha levantado morto, defunto, de 3 dias apodrecendo, cheirando podre. Jesus colocou de pé. Já tinha acontecido muitas coisas loucas para esse mundo. Mas teve uma que foi a mais extraordinária de todas. Jesus ressuscitou. Depois que todo mundo viu ele morto na cruz, uma lança tinha atravessado o seu pulmão, e eles pegaram o corpo de Jesus e colocaram na tumba. Jesus ressuscitou. E agora continuava acontecendo coisas muito loucas. Ele continuava fazendo milagres. Ele foi e multiplicou pães, peixes. Jesus multiplicou uma pesca, fez uma pesca ser milagrosa. Ele já tinha ressuscitado. E tinha gente que não reconhecia muito bem ele. Olhava para ele e ficava assim: é Jesus mesmo? Não pode ser. Ele ia e mostrava as marcas da cruz. Tinha outros que tinham que ouvir: oi, é ele. Tinha que ouvir ele. E Jesus ficava ali, fritando um peixinho, com seu corpo ressuscitado. E esse corpo não era um corpo exatamente igual ao corpo interior de Jesus, porque Jesus aparecia e desaparecia, como se ele fosse um espírito. Mas não era um espírito, era de carne e osso. Abraçava igual, andava igual. Alguém podia chegar perto dele, normal, ele abraçava. Ele comia assim: dá um peixinho aqui que eu estou com fome. Para vocês verem como eu estou vivo mesmo, eu não sou espírito. Mas ele subia e desaparecia. E depois aparecia em outro lugar, mesmo com as portas fechadas. Irmãos, entre tantas coisas loucas que aconteceram assim, que a gente pode imaginar, loucura para o mundo, Jesus estava diante de um homem chamado Pedro, um dos seus discípulos, um marrudão, bravão. E ele foi e falou assim para Pedro: Pedro, você é jovem agora, você vai para onde você quer, mas quando você for velho, você vai ser levado para um lugar onde você não quer ir, vão te levar, queira você ir ou não. Eu vou falar mais, Pedro: eles vão te vestir pelas mangas. Parece que Pedro agora tinha uma revelação forte agora. Jesus disse essas palavras e Pedro entendeu que Jesus estava dizendo o tipo de morte que ele ia ter. Eles vão te vestir pelas mangas. Ele entendeu como ele ia morrer, com o tipo de morte que ele haveria de honrar a Cristo. E quando ele falou: nossa, eu vou ser crucificado assim também, talvez ele tenha pensado isso. Dizem que Pedro, alguns estudiosos dizem que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Mas quando Jesus falou: vão te vestir pelas mangas, ele já entendeu que era a morte que ele estava falando, como ele ia morrer. Ele olhou para João e fez assim: tá, mas esse cara aqui,
estava ali, um menino, era jovem, ele estava no peito de Jesus, ficava toda hora agarrado nele, grudado nele. Ele falou: você já falou como é que eu vou morrer, mas e esse aqui? Ele vai morrer como? Aí Jesus respondeu: por que você não cuida da sua vida? Tradução da Almeida: Jesus lhe respondeu: se eu quiser que ele fique até que eu venha, o que te importa? Segue-me tu. Irmãos, essa palavra não foi à toa. Quando Jesus perguntou para ele: o que te importa? Você está perguntando o que vai ser de João? Se eu quiser que ele nunca morra, mas que ele fique aí perambulando pela terra até eu voltar, o que te importa? Você me segue, faz a tua parte, vive a tua vida, cuida da tua vida. Jesus falou isso para ele. Então começou a mostrar para Pedro e para todos nós uma grande lição. Quando Jesus fala com a gente, quando Ele prepara o caminho para a gente trilhar, quando Ele prepara o caminho para a gente seguir, o que nós temos que fazer é se importar com aquilo que Deus colocou para nós, com aquilo que Deus projetou para nós, com aquilo que Deus preparou para as nossas vidas, e não ficar olhando para o que o Senhor tem para o outro. O Senhor abençoou o outro, amém. O Senhor castigou o outro, deixa ele. Olha para a sua própria vida, é isso que o Senhor ensina. Porque a Bíblia também diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Está escrito em Romanos 14, 12. Cada um de nós haverá de prestar contas de nós mesmos diante de Deus. Eu não vou poder prestar conta pela minha esposa, nem pelo meu filho, nem pelo meu irmão em Cristo. Não, eu vou prestar conta por ele, não dá. A Bíblia diz com toda clareza: cada um prestará conta de si mesmo a Deus. É séria a coisa. Não se importe com a vida alheia. Não se importe com a vida dos outros, mas com a sua própria vida. Cuida dela, cuida bem, cuida com cuidado, porque significa que você vai estar vivendo a palavra de Deus da maneira que Ele espera que você faça. Não olhe para a esquerda nem para a direita, mas só para Jesus. Se importe com a palavra de Deus, se importe com o povo de Deus, não se importe com a vida dos outros. Irmãos, para concluir a palavra, Jesus, quando Ele foi falar sobre se importar, Ele mostrou o que é se importar. Na hora mais difícil que Jesus passou nessa terra, em que Ele estava no Getsemane, e chegaram aqueles homens para prender os soldados, armados, com correntes, com espadas. Mas aqueles que chegaram eram santos. Ele olhou para eles e falou assim: eu pregava para vocês na igreja, e vocês não me prenderam, e agora vocês estão aqui. Mas tinha que ser assim, porque é chegado o poder das trevas. E de repente, um homem que a Bíblia diz que se chamava Malco, que era o servo do sumo sacerdote, alguém importante ali na igreja. Ele foi e pegou Jesus para prendê-lo, ele foi só assim no braço dele. Quando ele fez isso, Pedro puxou a espada e zá! Desceu a espada na orelha dele e caiu no chão. Pedro olhou para aquele homem sangrando, Jesus olhou para aquele homem sangrando, que ia morrer daquela hemorragia, e falou para ele assim: eu me importo com você. Um homem que tocou nele para prendê-lo, para maltratá-lo, para penalizá-lo à morte, para levá-lo ao prisioneiro, para socá-lo. Ele falou: me importa com você, você não vai morrer hoje. Foi, colocou ele de volta no lugar e fez com que ele vivesse algo tão extraordinário como ninguém viveu. Acho que nem sequer aqueles que foram ressuscitados, nem sequer Lázaro, porque Lázaro morreu, daqui a pouco ele acordou, então parecia um sono aquilo. Acho que ele não entendeu nada que estava acontecendo. Mas esse homem não, ele viu a orelha dele cair, depois ele viu Jesus colocar de volta no lugar, e o olhar de Jesus dizendo para ele, nos olhos assim: eu me importo com você. Ficou lá, salvo em Cristo Jesus, eu tenho certeza. Irmãos, quando Jesus estava na cruz, morrendo, ele não conseguia respirar, e Jesus pedia água, pelo amor de Deus, água, eu estou com sede. E eles enfiavam vinagre com uma lança na boca dele, castigavam ele que não merecia.
E ele olhou para aquelas pessoas que já haviam colocado uma coroa de espinho furando a fronte dele, já haviam chicoteado, açoitado ele, descarnado ele. E ele olhou para aquelas pessoas e disse: eu me importo com vocês. Pegaram a roupa dele, irmãos, que era uma roupa de linho fino. Jesus estava nu na cruz. E eles falaram assim: ó, vamos disputar, isso aqui é coisa de valor. Pegaram o tecido e começaram a lançar sorte, como estava profetizado que aconteceria. Eu aposto tanto, não, essa roupa vai ser minha. Disputando as vestes de Jesus, ele olhou e falou: me importa com vocês. Ele se importou tanto que ele falou: pai, eu te suplico. Ele falou: pai, eu aqui estou pedindo, é o filho quem pede. Perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Se soubessem, eles não fariam. Perdoa eles, pedindo misericórdia por eles. Queridos, Jesus pediu misericórdia pela minha vida e pela sua vida da mesma maneira, para que você pudesse estar aqui nessa noite e participar da Santa Ceia. Jesus pediu misericórdia pela minha vida e pela sua vida. E cada vez que você pecou e cada vez que eu pequei, e nós garantimos um passaporte direto para o inferno, Jesus fala: não, perdoa, ele não sabe o que está fazendo. Mas Jesus veio e nos resgatou. E agora nós sabemos o que estamos fazendo. Ele abriu os nossos olhos, agora nós sabemos. Irmãos, não tem desculpa para crente que não ouve a palavra, não. Para quem vem para a igreja e toma a Santa Ceia e fala: mas não sabia. Sabia. Enquanto nós não sabíamos, ele veio e morreu por nós e pagou o pecado. Ele nos considerou inocente, mesmo nós sendo culpados. Ele abriu os nossos olhos para ver. Eu tenho o direito de fechar o olho agora e estar andando como cego? Jesus não me deu esse direito. Jesus não me permite isso. Eu posso fechar os olhos e fingir de cego e sair dando carona pela parede? Não posso. Porque ele abriu os meus olhos para que eu possa ver. Assim com você, assim comigo. Gálatas 3,13. A Bíblia fala que o que Jesus fez por você foi derramar amor sobre a sua vida. Mas você precisa se importar com isso. Nós estamos aqui na igreja e a gente critica: nossa, essas igrejas ficam com cruz aí dentro, cruz e credo. Criticamos os nossos irmãos católicos, dizendo assim: olha, idolatria porque tem uma cruz no pescoço. Mas às vezes tem um cara lá com crucifixo e ele está pensando na crucificação, e ele se importando: Jesus morreu por mim. Ele fala em lágrimas. Ele se importa tanto com que Jesus tenha morrido que ele fala chorando: Jesus. Fica pensando aqui. Talvez tenha um erro, porque ele não precisa usar essas coisas, mas talvez, estou dizendo talvez. Tem gente na nossa igreja que usa, eu não vejo problema nenhum. Mas eu vou falar uma coisa para vocês: se importa com a crucificação, se importa com a morte na cruz, se importa com o que Jesus passou, e se importa com que ele tenha passado isso pela própria vida da pessoa. Nós éramos malditos, povo que não era povo, condenado ao inferno, debaixo do poder de Satanás. Mas a Bíblia diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Sabe por quê? Porque essa mesma palavra, essa mesma Bíblia, que você precisa valorizar e considerar e se importar com ela, é a lei. E a lei nos condenou à morte, nos tornou malditos e condenados à morte e ao inferno. Mas olha o que a Bíblia diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor. Aquele que a lei, a palavra de Deus, tornou maldita, irmãos, é a palavra de Deus, não há como reverter. A palavra de Deus nos tornou malditos, porque a lei é a palavra do Senhor, nós nos tornamos malditos por causa do nosso pecado. Mas ele falou assim: olha, eu vou dar um jeito. Eu não posso revogar a palavra, eu não posso mudar a lei, ninguém pode. A lei é a palavra de Deus, ela não pode ser revogada. Mas ele falou: essa maldição que está sobre eles, eu vou tomar sobre mim. Jesus se tornou maldito para que nós pudéssemos nos tornar livres. Jesus se tornou maldito, irmãos. Você imagina só alguém olhar para a sua vida, para a minha vida, e falar: maldito? Era assim. Mas ele falou: você é maldito no lugar deles. E a Bíblia diz que ele se tornou maldição
em nosso favor. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Olha só, no Antigo Testamento estava escrito: maldito é todo aquele que for condenado à morte e pendurado na madeira. Será que foi por isso que Jesus foi pendurado numa cruz? Foi para se tornar maldito no meu lugar, no seu lugar, para que nós pudéssemos nos tornar benditos, para que Ele pudesse olhar para a minha vida e para a sua vida agora, em nome de Jesus, e dizer assim: vinde benditos do meu Pai. Olha que coisa linda, irmãos. Desperta para a vida. Nós precisamos estar acordados para a vida. Você é bendito do Pai, amado do Pai. Mas para que isso pudesse acontecer, Jesus se tornou maldito, pendurado numa cruz. Foi Ele que fez isso. Você pode agradecer, você pode se importar, você pode obedecer. Eu não importa, eu me importo que só palavra da Bíblia, agora eu leio, eu medito, eu vivo, eu penso nela, eu me importo com Jesus, eu me importo com a cruz, eu me importo com a crucificação, eu me importo com a ressurreição, eu me importo com essa igreja, eu me importo com o povo de Deus, eu me importo com o próximo que aparece aqui na porta, mendigando, eu me importo. Jesus vive em mim, e já que Ele se importa, eu também me importo. Demonstra como você se importa com Jesus e aplauda Jesus nesse momento.